Eu vou falar um pouquinho de Ciro Gomes agora. Edu, nós temos um trecho hoje. Ciro Gomes lançou o que ele intitulou de Manifesto à Nação, afirmando que não vai retirar a sua candidatura. E o nosso Eduardo Novak separou um trecho para a gente comentar agora. Estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Hoje a máscara desta farsa cobre duas faces, que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro, que une Lula e Bolsonaro. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 26 minutos. Constantino, eu quero uma análise sua desse trecho específico que a gente exibiu. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o Ciro tem tido coragem de, dentro da esquerda, apontar para aquilo que todo mundo sabe, mas finge que não sabe. Que o Lula é ladrão, que ele está atendendo a interesses obscuros, que nada tem de espírito público, é um encantador de serpente, o PT bate carteira, é fascismo de esquerda, tudo isso que o Ciro vem dizendo, e ele tem tido coragem de dizer isso de um prisma de dentro da esquerda, o que merece, obviamente, aplausos. E por isso ele tem sido tratado basicamente como um bolsonarista, um fascista e por aí vai. A esquerda petista só sabe atuar dessa maneira, é binário. Ou você se ajoelha perante o ladrão, ou você é fascista e vai ser execrado pelo clubinho, inclusive pelos artistas decadentes e companhia. Então é isso que o Ciro está sofrendo hoje em dia. Ele tem todo o direito de disputar, sei lá qual é o cálculo político, ele quer com isso, mas ele tem todo o direito e ele vem prestando pelo menos um serviço público ao dizer de dentro da esquerda aquilo que todo mundo aqui fora já sabe que o Lula é, né? Em relação ao próprio Moro, que reconheceu esse totalitarismo da esquerda, e aí eu pego esse trecho que nós mostramos, né, do Ciro Gomes, o equívoco de Moro e de Ciro continua sendo criar uma falsa equivalência entre Lula e o Bolsonaro. E isso, infelizmente, tem sido um grande desserviço à nação. É essa estratégia que tanto ajudou o ex-ladrão, o ex-presidiário, o ladrão, né? Então, eles estão nessa narrativa de que tanto Lula quanto o Bolsonaro. Bolsonaro está atendendo os interesses de que sistema, de que banqueiros, cara pálida. Isso aí é, de novo, é pura retórica. É querer misturar alhos e bugalhos para não dizer aquilo que ele está dizendo do Lula sem acender uma vela para o diabo, sem fazer o head, né? Não, Bolsonaro também. Isso é ridículo, né? Então seja mais corajoso, Ciro e também Sérgio Moro, e admitam que Lula é tudo isso que vocês falam e que Bolsonaro não tem nada a ver com a história, pô. O que foi, Pipano? Não, Bolsonaro vai ser, assim, uma espécie de Madre Teresa de Calcutá da política daqui a pouco. Então o Ciro bate, sim, muito forte em Lula e a esquerda se incomoda com isso, até se envergonha com muitos aspectos dessas críticas, é verdade, não se pode negar isso. Agora, é o mesmo Ciro que também chama lá, enfim, o Bolsonaro de miliciano, lembra 680 mil mortes por Covid, lembra, por exemplo, tudo que tem acontecido no Ministério da Educação, e veja, agora tem denúncia que escondiam dinheiro até dentro de pneu de caminhão, né? Então tem um monte, bastante coisa. Hoje, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo traz de novo uma reportagem que fala de muita coisa que foi coberta pelo sigilo de 100 anos, até a história da defesa do Ronaldinho Gaúcho lá no Paraguai, encontros da primeira-dama, dos filhos, quer dizer, tem livro aí lançado apontando mais suspeitas. Falou-se muito na questão dos imóveis pagos ou não com dinheiro. Nesse final de semana, não é? Nesse final de semana, Cristina, teve inclusive uma entrevista de um dos filhos do presidente falando, eu paguei parte de um imóvel com dinheiro. Aquilo não sabe qual é o dentro das minhas posses e eu paguei. Quer dizer, então tem tudo isso. O grande problema é o que o Constantino estava apontando aí, dessa equiparação moral. Porque é o seguinte, eu não conheço ninguém da esquerda que tenha
um pezinho na milícia que tenha condecorado o policial Adriano. Você conhece alguém da esquerda que tenha condecorado o chefe do escritório do crime, o policial Adriano Nóbrega, que tenha empregado a mulher dele, que empregou a filha dele? Por que vocês se incomodam tanto quando alguém diz isso? Isso aconteceu. De quem não acredita no Datafolha. É desespero de quem não acredita no Datafolha e no que os olhos enxergam, né? Porque a gente está vendo, a diferença entre os candidatos e ficam nesse desespero de suspeitas. Não, suspeitas não. Então vamos lá. Para não falar em suspeitas. Negacionismo. O policial Adriano Nóbrega tinha do resto do mundo. Mulher e mãe trabalhando no escritório do deputado. Peraí. Vamos lá, Cris. É inacreditável. Coisas não comparáveis, Paulo. Não tem como comparar um bandido condenado com provas sobradas por vários colegiados de juízes em 3 instâncias contra uma suspeita, a matéria do Estadão, a matéria da Folha. O que isso diz? Pelo amor de Deus, a hora que sair a confirmação, a prova, a condenação, aí a gente conversa no mesmo nível. Olha, eu quero dizer o seguinte. Ninguém da esquerda empregou mãe e esposa do chefão do escritório do crime. O quê? Miliciano. Ninguém. Em que jornalismo você vive? Em que mundo você vive para defender a esquerda desse jeito, Isso não é pouco, né? Hein? Meu Deus, como ninguém da esquerda empregou? Pelo amor de Deus, em que mundo você viveu nas últimas décadas? Eu vivi num mundo em que as milícias, elas estavam muito bem. Brasil lindo, não foi roubado esse Brasil não, né? Quantos de reais era ministro de que governo, Piper? Quem? Gedel. O Gedel? O Gedel foi ministro lá atrás, Constantino. 50 quê? Ele era ministro aqui da Dilma, recente. O Gedel, Constantino, o Gedel foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Não era exatamente o Gedel é o cara das malas de dinheiro, tá, pessoal? Isso, exatamente. Era o cara das malas de dinheiro. Assim como o Valdemar da Costa Neto. Assim como, por exemplo, Roberto Jefferson era o cara do mensalão. Essa turma toda tá onde hoje, meu Deus? É o governo que foi esse mensalão. Roberto Jefferson denunciou. Quem liderava esse governo? Isso, denunciou. O pior é que você tem o Roberto Jefferson que denunciou, réu confesso, aí você vai e abraça o réu confesso e traz aí pro seu ninho político. Você é o chefe da quadrilha, cara pálida. Então, e o chefão da quadrilha de hoje traz o Roberto Jefferson pro ninho dele. Manteiga, um monte de tesoureiro. Vamos fazer a lista? Vamos trazer a lista da Odebrecht aqui, que é longa, é muito longa. Agora, por causa de 1 ou 2, ele quer colocar na mesma balança um governante condenado e descondenado por causa de um STF aparelhado e um governo atual por causa de uma suspeita que saiu no Estadão. Condenado, então. Por favor, não. É só piperna, a gente precisa ser honesto com a nossa audiência. Isso, precisa. Né? E a gente precisa contar também que ele foi condenado por um juiz suspeito. Serrão. Vamos lá, vamos a alguns pontos curiosos. O Ministério Público de São Paulo e a polícia investigam a relação direta entre uma facção criminosa e alguns políticos de esquerda. Então, se a tal da milícia gosta do lado da direita, o lado do narconegócio prefere a esquerda. O Brasil é o país da cleptocracia. Não podemos esquecer disso. A cleptocracia é estrutural. O santo aqui não trabalha no inferno. Então, esse é o primeiro ponto que tem que lembrar. Outro ponto curioso que a gente tem que lembrar para voltar de ainda agora, né? O juiz Sérgio Moro, ele é um fato inédito na história da humanidade, porque ele foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal para descondenar Lula, só que o suspeito não foi punido, inclusive continuou podendo ser candidato, ele é candidato ao Senado lá pelo Paraná. Então, o suspeito no Brasil, mesmo sendo juiz, não sofre nenhuma punição. Esse é um outro ponto... Outro ponto curiosíssimo. Quais os outros juízes e desembargadores que chancelaram? Também são suspeitos ou o quê? Não pode desconsiderar nada disso. Então, um foi suspeito, mas e os outros, como Constantino lembra agora, dos outros tribunais, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confirmaram a condenação. Outra juíza, além do Moro, também condenou o Lula e tudo ficou no esquecimento. Então, isso aí foi o crime perfeito no Brasil. Agora, sobre o candidato Ciro Gomes e sua fala hoje de manhã, me lembrou
curiosamente, ele fez um discurso muito parecido, vocês podem reproduzir aí, ver aí, o discurso dele foi igualzinho ao da candidata que acabou de ganhar a eleição na Itália e que vai ser a primeira-ministra italiana. Ele também, a italiana, a Giorgia Meloni, também denuncia a questão do poderio econômico contra aqueles que defendem um Estado mais livre. O discurso é igualzinho. Pega o dela e pega o dele, vocês vão ver também essa coincidência. Então, a política é um grande teatro no mundo todo. Pediu, Constantino? Não, mas eu posso usar sempre a palavra, claro, né? Para dizer que essa semana vai ser punk, vai ser dose, aturar as narrativas pipérnicas dos desesperados que não acreditam na Datafolha e ficam querendo fazer essa equivalência patética para ver se conseguem enganar um ou outro trouxa. Você está desesperado? Enquanto isso, até o New York Times reconhecendo que o Xande está indo longe demais, quer dizer, os passapanistas desse sistema estão esgotando opções, né? Essa que é a grande verdade. Os chapa-branquistas do STF, né? Preparem. Olha, eu vou falar uma coisa. O pessoal da direita é extremamente ingrato com o Alexandre Moraes. Você sabia, Constantino, que o Alexandre Moraes foi quem deu o voto que salvou o Bolsonaro de uma condenação por racismo, por aquele episódio lá no Espéria, em que ele falou lá de um rapaz negro. Lembra, Céu? Ele venceu por 3-2 no STF. O voto do desempate foi de Alexandre Moraes. Mas eu acho que vocês estão sendo extremamente ingratos com ele. Mas, olha, eu queria dizer o seguinte, há exatamente 100 anos, o ex-presidente Nilo Peçanha se tornou o único ex-presidente da história do Brasil a perder uma eleição quando tentou voltar à presidência. Ele tinha sido presidente entre 1909 e 10. Aí tentou voltar em 22 e perdeu. E era um negro, hein? Detalhe, era um negro. E de lá para cá, todo presidente que tentou voltar ao poder ou tentou se reeleger ganhou. Acho que o Bolsonaro está muito próximo de quebrar essa série e 100 anos depois de Nilo Peçanha ficar igual a ele. Por favor, Serrão. Esse é um ponto interessante que o Pepe Arlu lembrou. Agora, a gente não pode deixar de esquecer que Alexandre de Moraes, isso aí tem que se fazer justiça a ele, ele tem sido o maior cabo eleitoral do bolsonarismo, porque todas as medidas que ele toma são perfeitas para turbinar a reeleição do Jair Bolsonaro. Então esse é um outro ponto. Se Bolsonaro, porventura, vencer a eleição, ele tem que mandar erguer uma estátua em favor de Alexandre de Moraes. Cris. Não, eu ia dizer que esse chapa-branquismo em cima do STF é realmente de cair o queixo. É inacreditável a gente ver o STF, especificamente esse ministro que foi citado aqui, Alexandre de Moraes, cometer tantas irregularidades, tantas inconstitucionalidades e ter que ouvir que a gente precisa aplaudir ele por causa de um acerto, não faz mais do que a sua obrigação. Respeitar a Constituição é prerrogativa sine qua non de todo e qualquer ministro do STF. Aqueles que não cumprem isso deveriam ser caçados pelo omisso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está colocando tudo embaixo do tapete. Vai cair, vai tentar ser presidente de novo e não vai conseguir porque os 27 senadores que vão ser eleitos agora vão ser eleitos por eleitores que estão exigindo dos seus candidatos uma única promessa. Se Rodrigo Pacheco for candidato a presidente do Senado, você vota não? E junto com isso, coloca lá alguém que vá levar a cabo os pedidos de impeachment dos ministros do STF, porque é só disso, apenas disso que o país precisa para continuar caminhando, porque ele já andou bastante. Pediu, Piperno? Pedi. Não sei se todos os senadores que serão eleitos, eles vão pedir isso. Até porque eu não me lembro de ter visto, por exemplo... Os eleitores estão exigindo. Isso está na plataforma de campanha do Flávio Dino, por exemplo, que é super favorito do Maranhão, ou quem sabe até mesmo do Márcio França, aqui em São Paulo. Fala, Serrão. Um spoiler. Logo mais, no Direto ao Ponto com Augusto Nunes, teremos uma entrevista muito importante com o desembargador Sebastião Coelho. Ele que foi o ex-corregedor do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal, que fez duras críticas a Alexandre de Moraes. Acho que ele terá muito a falar sobre o papel da juristocracia no Brasil. Não percam 9h30 da noite na TV Jovem Pan News.